Olá, pessoal. Tudo bem? Pois é, né? Dia 19 de agosto de 2019. Parece que o mundo acabou. A discussãozinha de que a floresta amazônica estava inteirinha pegando fogo fez com que os céus de São Paulo estivessem completamente escuros. Quando eu comecei a ouvir essa história, eu fiquei bastante preocupado, porque parece que a ciência acabou. Esse mesmo dia, durante a manhã, eu estava no interior de São Paulo e estava observando o céu. E observei o quê? Todas as assinaturas referentes a um sistema frontal quente, que começa com nuvens cirros, cirroestratos, depois nuvens altoestratos e, finalmente, chega a nuvem nimboestratos. Tá? Qualquer escola clássica de meteorologia sabe disso. Tanto é que a escola norueguesa fala sobre o ciclone extratropical norueguês. E eu acompanhei o dia inteiro isso e falei para os meus colegas durante o dia: nossa, hoje a atmosfera está extremamente didática para a gente dar uma aula de meteorologia. Porque a gente estava vendo todas as assinaturas de um sistema frontal quente. Um ciclone extratropical maduro continental é uma coisa um pouquinho mais rara de acontecer, tá? Mas acontece, normal também. E aí o sistema frontal quente, né, do ciclone norueguês, da escola clássica da Noruega, mostra que tem certa assinatura e qualquer meteorologista que conhece essa história, conhece a escola clássica, sabe reconhecer essas assinaturas. Então, a gente viu isso acontecendo. Agora, a minha surpresa é chegar durante a noite e ver que estava um alarde dizendo que tudo aquilo que estava acontecendo era por causa de queimadas na Amazônia. Ora, é como se tivesse jogado 100 anos de ciência no lixo. Tá? A escola norueguesa começa mais ou menos em 1904, e a discussão de sistemas frontais vai maturar até 1917. Então, nós estamos falando aí de 102 anos, pelo menos, jogados no lixo. Esse é um grande problema, porque hoje em dia, né, falta-se muito os estudos de meteorologia sinóptica e operacional. Por quê? Porque a meteorologia sinóptica e a operacional, elas trabalham naqueles dois pontos importantes do método científico. A observação, e o 2, a descrição. Então, hoje o pessoal gosta muito só de dinâmica, esquece que isso nasce da observação, da meteorologia sinóptica, ela vem antes, ela precede a escola. Tá? Então, essa assinatura estava lá. Qualquer um que é mais antigo na escola da meteorologia, viria isso acontecer. Tá? Isso está em qualquer livro de meteorologia operacional ou meteorologia de aviação. Tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Hoje o meu vídeo está bem simplesinho, mas vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá? Isso aqui faz parte de uma das aulas de climatologia. Olha aqui que eu falei para vocês. As nuvens cirros, as nuvens cirroestratos aqui, depois a altoestratos, e aí a nimboestratos, a nuvem chamada nuvem sorrateira. E por que ela é a nuvem sorrateira? Porque ela vem, né, devagarinho, assim, vai envolvendo o inimigo. Lembre-se que a escola norueguesa nasce num período da história humana em que tinha toda essa ideia do imperialismo, de dominar territórios. Então, a própria questão de sistema frontal é em alusão a frentes de batalha. Tá? Então, o ar quente tomando o território, ele vai empurrando o ar frio, só que ele é muito lento, ele é letárgico, por isso que o nimboestratos é a última nuvem que chega, e chega com chuvas. E o interessante é que quando a gente vai observar as informações, dados, né? Então a gente foi atrás de dados, porque começou essa historinha da fumaça, que era a fumaça que fez isso, que a fumaça que fez aquilo, etc. e tal. Ok, vamos para a meteorologia operacional e buscamos, né, os códigos METAR de hora em hora dos principais aeródromos do país, naquele corredor que foi modelado e, portanto, não sequer observado de fato, né? Sobre a tal da fumaça. Aí você vai lá no código METAR e, pasmem, né? Nenhum deles aparece fumaça, mas em todas as horas, aliás, os códigos vão vindo aí de hora em hora, você vai vendo
toda a descrição daquela figurinha que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Então, overcast, o céu ficou totalmente encoberto, você não tem restritor de visibilidade, que é fumaça, e ainda por cima, lá na última hora, na parte mais tarde, aqui onde nós tivemos as chuvas, aparece lá Victor Charlie Tango Sierra. O que significa isso? Então, tempestade nas vizinhanças, e aí aparece Fio 030 CB, portanto, tinha um cumulonimbus também se aproximando aqui no aeródromo de São Paulo, Congonhas, para quem não conhece, SBSP, tá? Justamente porque, depois de chegar no nimbus stratus, nós entramos na parte do sistema ocluso, da frente oclusa, e a oclusão foi fria, tá? Oclusão fria, eu tenho até a figurinha aqui para mostrar para os senhores, tá? Oclusão fria está aqui, ó, vamos mostrar, tá? Oclusão fria, está aqui, ó. Livros didáticos, e o que tem na oclusão fria? Cúmulo nimbus, que foi observado, então, no aeródromo de São Paulo, Congonhas, certo? Não tem nada a ver com fumaça, com fuligem, etc e tal. Ah, professor, mas será que teve um pouco de fumaça? Olha, eu viajei domingo, passei por 6 rodovias de São Paulo e só tinha foguinho em mato. Foguinho em mato, porque nós estamos em período de seca e tem foguinho pegando em tudo que é lugar aqui. Isso é normal acontecer. Tá? E é normal acontecer também no centro-oeste, inclusive na floresta amazônica, que nesse período passa pelo período de seca. Agora, dizer que a fumacinha vem de lá e veio fazer esse problema aqui, isso não tem nada a ver. Tá? E aí nós vamos seguindo todos os códigos METAR nesse rastro da fumaça da Amazônia, né? Só Corumbá disse que tinha fumaça, provavelmente algum incêndio próximo do aeroporto. O resto, nada. O resto, absolutamente nada. Agora, se você quer ver realmente fumaça cair na cidade de São Paulo, é muito interessante, porque quando entra em erupção um vulcão, como o Chaitén aqui no Chile, alguns anos atrás, acho que mais ou menos uns 10 anos atrás, e passou a mesma condição de um ciclone extratropical, só que mais ao sul do Brasil e próximo do oceano, aí sim a pluma de fumaça do vulcão, aliás, é um vulcão, né? Veio precipitar até aqui em São Paulo. Agora, falar que água suja que você recolheu é prova de que a fumaça da floresta amazônica é lamentável, esse tipo de discussão, de afirmação. Tá? Aliás, acabei de ver lá uma cientista aqui da universidade falando que encontrou um poluente que possivelmente pode ser atribuído à queima de mata. Não, mas a queima aqui também, ó, queima aqui do lado. E todos os outros não interessam. Inclusive, o argumento desse pessoal é bastante paradoxal. Então, não é mais o automóvel que faz poluição na cidade, né? Então, agora vocês estão literalmente assumindo que a sujeira vem de fora. Ah, é muito interessante isso, né? Porque até um certo tempo atrás era um motor a diesel dos ônibus, dos caminhões, dos automóveis, tinha que fazer vistoria veicular, empresa que faturou bilhões de reais do dinheiro do contribuinte paulistano, né? Então, olha só como o argumento aí do discurso é totalmente falho. Então, o que aconteceu foi isso, pessoal. Simplesmente nós tivemos aí um sistema ciclônico continental, maturou então o centro de baixa no continente. Portanto, o pivô aconteceu em cima do estado de São Paulo, certo? O setor frio entrou pelo continente, o setor quente desceu aqui sobre o estado de São Paulo. Para quem estava fora de São Paulo, então viu isso mais nitidamente, toda a assinatura do ciclone extratropical continental da velha escola norueguesa, aquela coisa que a gente aprende na parte da aula da meteorologia clássica. Então, o pessoal da meteorologia velha guarda jamais cairia nesse conto do vigário de falar que fumaça, fumaça, fumaça. E é interessante que a gente viu que vários centros de meteorologia, muitos dos bravos meteorologistas que nós tivemos aqui, né, categoricamente falaram, não, isso não tem nada a ver, isso aí é a escola clássica, etc. e tal, e descartaram essa possibilidade. Outros, infelizmente, aderiram ao discurso. Então, é o discurso da ideologia, né? Querem provar a todo custo que tinha um monte de fazendeiros tacando fogo na floresta amazônica. Faça-me o favor. Faça-me o favor, por gente, vão estudar os períodos de incêndios florestais, não é queimadas, é incêndios florestais que acontecem naturalmente nos períodos de seca, porque tem muito material biológico que é acumulado durante o período de chuva. Tá? E isso acontece, inclusive, aqui no estado de São Paulo. Basta você sair aí com o seu carro, andar 100 quilômetros pelas rodovias do estado de São Paulo, que você vai encontrar
dezenas de focos de incêndio. Eu só domingo peguei 7. E todos eles faziam aquelas plumas gigantescas de fumaça e tudo mais. Você vai me dizer, então, o que é? Os agricultores foram lá na beirada das rodovias e começaram a plantar, né? Vamos tacar fogo, nós vamos plantar soja aqui na beirada da rodovia. Chega a ser ridículo esse tipo de discurso. Não dá mais para aceitar isso. Tá? Então, é o que eu mostrei para vocês, exatamente o que aconteceu. Foi um sistema natural, já aconteceu centenas de vezes, e ao invés da gente apreciar, né, um fenômeno que acontece, né, não é tão normal, mas por isso que está aí a beleza dele, né, escurecer o céu, acender as luzes, inclusive uma das assinaturas, acender as luzes das cidades, porque as nuvens nimboestratos tomam todo o céu, né, nuvens bastante baixas, como a gente colocou aqui, o código METAR estava dando a 0,30, tá? Então, isso é normal. O que entristece é isso, que se joga a escola clássica, né, que já tem mais de 100 anos, que explica esses fenômenos no lixo, na lata do lixo. Né? E quem sabe disso tem que ficar aí, né, se contorcendo na quantidade tamanha de bobagens. Então, vocês querem analisar da pessoa da química, quer ficar analisando a água, analisa o ano inteiro. Porque a aguinha que cai aqui do meu telhado, eu uso para lavar quintal, ainda está com cloro dentro, porque vem um monte de porcaria junto, ela é suja o ano inteiro. Ela é suja o ano inteiro. Posso garantir para vocês, porque eu tenho isso como experimento. Tá? Então, não é porque tem um pouquinho mais de fumaça, um pouquinho menos de fumaça, e vai dizer que a fumaça vem lá da floresta, que olha só, que é o agricultor que taca fogo naquela floresta. É muita abstração, né? E é muita falta, realmente, de ciência, de lógica, de tudo aí na cabeça das pessoas. Então, o que aconteceu foi isso mesmo. O ciclone extratropical continental, São Paulo passou pelo setor quente e todas as assinaturas vistas no céu são referentes à passagem do sistema frontal quente, que, por sua vez, nas horas seguintes, nós tivemos a oclusão do sistema e a cidade e a maior parte dos municípios vizinhos ficou na parte da oclusão fria. Ar quente ficou em cima, o ar frio ficou embaixo. Ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa singela explicação. Eu estou aqui, não está dando tempo de fazer quase nada por enquanto, né? Nós estamos em mudanças, mas muita gente pediu essa explicação, inclusive eu já passei para um monte de gente aqui pela internet, mas eu resolvi fazer um vídeo curto, rápido, para explicar para vocês que não é nenhum fim do mundo. Bastava simplesmente você consultar um meteorologista que está aí treinado na escola clássica da meteorologia, da velha guarda, que eles saberiam muito bem te explicar, principalmente o pessoal da meteorologia operacional e aeronáutica, que iriam te explicar que nada que passou-se aí na natureza foi de anormal. Na verdade, bastante normal, bastante previsível, ok? Um grande abraço para todos, fiquem com Deus, até a próxima.